Vídeo rápido e hoje a gente não vai estudar apenas uma empresa, mas vamos falar de várias, principalmente de elétrica, saneamento e sobre privatização. Responder um comentário sobre qual a minha opinião em cima desse tema de privatização da Sanepar, e a gente tem também anúncio de dividendo de Banrisul e Copel, que logo depois dessa divulgação ela trouxe um pacote completo, muito bom para quem é sócio. As ações subiram quase 4% e a Sanepar também subiu mais de 3% durante o dia, a alta chegou a ficar na casa de 4%. Mas vamos começar pelo Banrisul, porque ele anunciou um dividendo que tem Datacom agora sexta-feira, no dia 29. Então por isso eu estou trazendo ele no meio desse vídeo. As ações hoje, logo pela manhã, subiam 2%, chegaram a subir 3% logo na abertura. Tudo porque o banco anunciou que vai pagar 100 milhões de reais em forma de JCP. O Banrisul, além de ter uma alta frequência, ele não falha nas datas, final de ano, ele sempre anuncia dividendos e no fato relevante, comunicado oficial da empresa, o valor total é de 100 milhões de reais. Isso representa 0,24 por ação ordinária, 0,24 também por preferencial e 0,24 por ação preferencial classe B. Então nesse provento não existe diferenciação no pagamento para ON e PN e a Datacom já é agora, está bem em cima, dia 29 de novembro, é essa sexta-feira. Então tem que dormir comprado até segunda-feira, segunda-feira dia 2 de dezembro, e as ações elas já passam a ser negociado como ex-direito ou ex-dividendos. Não adianta comprar na segunda-feira. O valor líquido, porque aqui a gente tem 15% de imposto de renda, que a gente fala de JCP, ele é de 20 centavos por ação. Então 20 centavos por ordinária e 20 centavos para cada preferencial, seja classe A ou B. Banrisul está cotado a R$ 11,00, uma queda de 5% nos últimos 12 meses, um PL bem baixo de 5 vezes o lucro, um preço sobre valor patrimonial mais baixo ainda. Para quem olha para isso daqui, o investidor ele paga 60% a menos sobre o valor patrimonial da empresa. O Banrisul ele vem sofrendo desde lá de trás, de 2020. Ele está no rol daquelas empresas que ainda não se recuperaram. A gente fala de Santander, Bradesco, e o Banrisul está no meio. Em alguns momentos, esse P sobre VP dele já ficou acima de uma vez, e quem acredita na recuperação do banco, isso daqui pode mostrar que ele está bastante descontado. O dividend yield atual é de 5%, mas se a gente levar em conta esse pagamento, isso daqui ele vai chegar próximo a 7%. E agora sim, entrando no setor elétrico e de saneamento, a Copel ela fez um anúncio com 3 ótimas notícias para quem é sócio. A primeira delas é o anúncio de JCP, então a gente tem provento para o sócio, são 600 milhões de reais. Junto a isso, ela informa um programa de recompra, isso daqui gera valor tanto como dividendos. É uma excelente notícia, sem contar que esse daqui é o primeiro programa de recompra da empresa. Agora que ela virou uma corporation, tem tudo a ver com o que a gente vai falar de Sanepar, Semig e Copasa, e ela também anunciou venda de ativos. Então só em um anúncio, a empresa trouxe um pagamento de dividendos, ela trouxe venda de ativos, ela vai se desfazer de algo, isso daqui vai incrementar o caixa, ou ela tem a opção também de pagar novos dividendos, de fazer uma recompra, mas o correto é a empresa olhar um pouco para o caixa, porque ela acabou de trazer um dividendo, acabou de trazer uma recompra que junto com o dividendo gera bastante valor, porque só essa recompra, que é algo muito parecido com a Cosan, que a gente viu no final de semana, é o primeiro programa de recompra de ações, e eles pretendem recomprar, até deixei marcado aqui, até 10% do total de ações, aqui ordinárias e preferenciais, que estão em circulação no mercado. Então retorna para o acionista, é um ganho que ele não vê, a participação dele na empresa aumenta e, consequentemente, os dividendos que ele vai receber no próximo pagamento, eles também aumentam. Fora isso, ela trouxe essa venda de ativos, 450 milhões de reais, que vão entrar no caixa da companhia, vai entrar no balanço também como não recorrente, e isso vem em forma de desinvestimentos para trazer melhoria e eficiência operacional. Isso faz parte daquele processo que é normal. Toda empresa que sai da mão do Estado, ela vai buscar ganho de eficiência operacional. Fora isso, a gente tem proventos em forma de JCP, são 19 centavos por ação ordinária e 20 centavos, quase 21 centavos aqui a gente tem diferença de pagamento no caso da ordinária e da preferencial. A preferencial ela vai pagar quase 21 centavos, diferente do caso do Banrisul, por exemplo. A Datacom é no dia 11 de dezembro e o pagamento ele vai ser no dia 23 de dezembro. Comentário rápido, vocês vão perceber que no final de dezembro, geralmente do dia 20 em diante, muita empresa mesmo paga dividendos. Então se você é sócio de boas pagadoras de dividendos, depois do dia 20, pode anotar aí, vai cair bastante dividendo na sua conta. O resultado do terceiro tri da Copel ele foi bom, o lucro líquido cresceu quase 180%, mas aqui a gente tem um não recorrente que jogou esse lucro lá para cima. Ela está cotada a 10,20,
atualmente tem um PL de 9 vezes o lucro. Isso daqui é resultado, já no comentário, de uma alta expectativa do mercado. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar já já sobre a questão de privatização, a visão do mercado e a visão que a gente tem que ter, que é diferente deles. A visão do sócio, ela é diferente da visão do mercado quando a gente olha para a empresa estatal com potencial de privatização, porque se deixar passar o tempo, o resultado vai ser esse. Elas já vão ter virado uma corporation, uma empresa privada, qualquer que seja o modelo, e quem quiser se tornar sócio nessa hora vai ter que pagar muito mais do que a gente paga para uma empresa que ainda está na mão do Estado. E isso daqui é um outro reflexo. Ela é coberta por 13 casas ou 13 analistas, tem praticamente todas 12 recomendações de compra, uma recomendação de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. E agora a gente vai falar de todas essas possíveis privatizações, porque a gente não tem só uma. A gente tem Sanepar, tem Cemig, tem Copasa e teve Sabesp recentemente. Como que a gente lida, como que o investidor olha para essas empresas, se ele cria algum tipo de expectativa ou não. No caso da Sanepar, o governo do Paraná ele pode enviar agora em dezembro um projeto de lei para levar adiante essa questão de privatização da empresa. É um projeto de lei que iria em regime de urgência, mas eles também trazem toda a dificuldade. Tem toda uma questão, por exemplo, de subsídio para a família que é carente, para quem tem baixa renda. Isso é um custo que fica com o Estado e a gente sabe que uma empresa privada, elas não lidam muito bem com essa questão e tem família que realmente precisa. Às vezes não tem 100, 200 reais para pagar uma conta, mas isso não é o mérito do vídeo, só para dizer que tem entraves e que provavelmente isso não é algo que vai passar fácil, independente se está no regime de urgência ou não. Sanepar hoje está cotada a 5,40, tem um preço sob valor patrimonial abaixo da média histórica, na casa de 0,7 vezes, e um dividend yield de 5%. Ela caiu bastante dessas máximas recentes aqui, e a gente ainda vai ver essa questão de privatização de Cemig e Copasa, mas a partir disso daqui, ou da Copel, que a gente acabou de ver, mostra o cuidado e talvez a mensagem principal desse vídeo, que o investidor tem que ter quando ele olha para uma empresa como sócio e o cuidado que ele tem que ter com a visão de mercado. Então uma coisa é visão de sócio e outra coisa é visão de mercado. A Sanepar, ela é coberta por 8 casas, 8 analistas, e ela não tem nenhuma recomendação de compra, são praticamente todas de manutenção, e a única recomendação que ela tem que não é de manutenção, que não é neutra, é para a venda da empresa. Só que eu deixei aqui do lado, separado a Sabesp, que está cotada a R$100, já valorizou quase 400%, a gente vai voltar a falar disso, é coberta por 14 casas ou 14 analistas e todas as recomendações são de compra para a empresa, a gente só tem uma recomendação neutra, não tem nenhuma de venda, e isso daqui mostra a visão de mercado. A gente pega uma companhia que já subiu quase 400%, e mesmo depois de toda essa alta, o mercado que vive de valorização e taxa, e o sócio ele vive de sociedade e remuneração, ele continua recomendando uma empresa que já disparou 400%, enquanto a Sanepar, que tem bons resultados, ainda não foi privatizada, não tem nenhuma recomendação de venda, mas a gente já vai voltar nesse assunto. Aproveitar e falar de Cemig e Copasa, que o BTG acabou de trazer um relatório dessa possibilidade e qual delas teria o maior potencial, e eles apostam na privatização da Copasa em vez da gigante que é a Cemig, porque ela já valorizou bastante devido à reestruturação e aos altos dividendos que ela tem pago. Aqui eu não concordo muito, porque a Copasa, ela também valorizou bastante, também pagou muito dividendo. A Copasa já é para mim uma operação com mais de 100, 110% de resultado positivo, e quem é mais antigo e acompanhou os vídeos do ano passado dela, provavelmente comprou a empresa também na casa dos 13, 14 reais, e já tem um retorno muito próximo disso, sem contar a quantidade enorme de dividendos que a empresa pagou nesse último ano. E elas têm uma dificuldade lá que a Sanepar também vai viver, eu acabei de falar que isso daí não vai passar fácil. O Zema ele fez algo muito parecido, ele enviou uma PL, só que isso é algo que ainda não saiu do papel, ainda sequer avançou para votação ou não. O caso da Cemig, a ideia é transformar ela em uma corporação, então ela vai ser uma corporation, sem dono, sem controlador definido, e no caso da Copasa, o governo ele fala em alienação total ou parcial, que também é um processo de privatização, mas no final das contas, quando tudo isso tiver concluído, o controle ele vai ser um pouco diferente do que a Cemig, caso isso tudo vá adiante. Daí eles trazem também a questão de ações ordinárias e preferenciais, que no processo desse favoreceria as ações ordinárias, por isso a gente sempre fala e estuda essa questão de ação PN, ação ordinária, tag along é a necessidade dele. E se isso acontece, seria bom em todos os casos, pelo menos essa é a opinião do JP Morgan, e eles até pontuam aqui que embora a atual gestão da Cemig tenha feito um bom trabalho administrando a empresa, essa privatização garantiria que essa gestão continue a administrar a empresa, mesmo numa configuração diferente. Então eles reconhecem também, isso daqui é claro para bastante gente, que a Cemig, mesmo sendo estatal, ela está fazendo um ótimo trabalho. Na minha opinião, a Cemig é aquela que mais entrega, ela é disparado
a melhor gestão estatal. Gestão estatal é diferente de empresa estatal, que daí a gente compararia, por exemplo, com o Banco do Brasil, mas no quesito gestão, até o Banco do Brasil ela vence, porque o setor elétrico ele é muito mais desafiador do que o setor bancário e financeiro, e ela não para de entregar bom resultado, ela não para de pagar muito dividendo para quem é sócio, por isso é tão difícil achar oportunidade e conseguir comprar a CEMIG a um preço atrativo e barato. A última vez que a Genial fez algum relatório ou deu opinião sobre essa questão de privatização foi nesse relatório da CEMIG e da Sanepar, algo muito parecido com o que o BTG acabou de fazer no caso da CEMIG e da Copasa, e a gente vai usar ele porque ele tem a resposta, ele é o X da questão de como sócio, pessoa comum, CPF. Eu, você e todo mundo tem que olhar para uma empresa de uma maneira muito diferente do que o mercado olha para uma empresa. Então, quando eles falam da CEMIG, eles trazem que ela é uma outra empresa que tem que ser acompanhado de perto por conta dessa questão de privatização, e eles tentaram simular o impacto dessa privatização da CEMIG. Isso daqui é um relatório antigo, mas ele serve como base. No melhor cenário, eles traçaram que a CEMIG poderia chegar próximo a R$ 25. Então a gente tem praticamente 100% de valorização, 100% de potencial. No caso da Sanepar, eles fazem a mesma coisa, eles vão se utilizar do EV/RAB, que é uma ótima medida quando a gente fala de uma empresa de saneamento, é que a opinião deles, depois de fazer essa simulação e rodar todos esses cálculos, o potencial de valorização ele é de mais de 100%. Então no caso da Sanepar, eles estimam algo melhor ainda para a empresa. Só que no final do relatório, eu deixei separado, que mesmo com isso, a resposta deles ainda é não, quando eles trazem a pergunta se vale a pena comprar as ações da Sanepar. E eles dizem que, por enquanto, a resposta deles é não. E eu vou pular direto para o comentário da comunidade, que esse membro ele deixou a seguinte dúvida. Ótimo vídeo, Guilherme. Hoje a Sanepar deu uma pernada de alta, muito provável que seja devido a rumores de privatização que surgiram hoje. Gostaria que compartilhasse a sua opinião com a gente. A minha opinião é de que isso não importa, isso é perder tempo e o sócio jamais deveria olhar para isso. Se ela vai ser privatizada ou não, não interessa, não faz sentido desprender o T e o E, que é tempo e energia, olhando e imaginando se isso vai acontecer ou não. Toda vez que a gente tem o C, já fecha o notebook, fecha o celular, porque quando a gente fala de ações, não faz sentido perder tempo com isso. O que não faz mais sentido ainda é se tornar sócio de uma empresa visando isso. Algo muito parecido com o que eu trouxe lá atrás, quando saiu aquela notícia de que a Sanepar poderia receber mais de 4 bilhões de reais. Muita gente ficou alvoroçada, a Sanepar ela disparou 30%, 40%, e de lá para cá o que aconteceu é que a empresa devolveu tudo. Tomem muito cuidado com um dito muito antigo, mas que muita gente ainda não viveu, que é subir no boato e cair no fato. Não estou dizendo aqui que isso não vai acontecer, a minha opinião é de que em algum momento da jornada, todas elas, tanto CEMIG e Copasa, elas serão privatizadas, elas vão virar corporation. Eu já vivi alguns processos de privatização, só que isso não é motivo para se tornar sócio. O sócio ele tem que virar sócio da Sanepar porque ela tem a melhor DRE de toda a Bolsa de Valores. Ele tem que virar sócio porque o dividendo dela cresce nos últimos 10 anos praticamente de maneira seguida, porque apesar de ser estatal, ela é rentável e ela nunca deu nenhum prejuízo. Esses são motivos para virar sócio e não um possível pagamento de 4 bilhões, muito menos uma possível privatização que é muito difícil de aprovar. O sócio ele tem que se posicionar antes, algo que eu falo muito na comunidade. Não adianta entrar depois. Quem quer ganhar dinheiro e multiplicar capital tem que entrar antes. Lá atrás, ninguém olhava para a Sabesp, ninguém queria da mesma maneira que estão fazendo aqui agora. Ninguém recomenda a compra da Sanepar, mas do lado, depois de disparar 400%, todo mundo recomenda a compra da Sabesp. O mercado está errado? Não, porque eu sempre trago para vocês e vivo repetindo para gravar essas minhas frases, essas falas. E nesse caso é que o mercado vive de valorização e de taxa, e quem é sócio vive de valorização e remuneração, vive de renda. E quanto mais sobe, quanto mais especula, melhor para o mercado é. Ninguém queria Sabesp quando ela custava R$ 23 aqui em 2019. 2019 são só 4 anos atrás. De lá para cá a empresa já subiu 325%, e quando ela está cotada a R$ 100, todo mundo recomenda a compra, porque ela foi privatizada, porque ela vai ter ganho de eficiência, e tudo isso é realidade. Só que não adianta entrar agora, porque não vai ganhar dinheiro, muito pelo contrário, corre o risco de perder bastante dinheiro. Mesma coisa aconteceu com a Copel, uma empresa que também me trouxe um ótimo resultado, mas quando ela custava R$ 2, é exatamente isso que ela custava. Quem é mais novo talvez não tenha esse histórico. Quando ela custava R$ 2, a recomendação dela sempre era de neutro para venda. A partir do momento que saiu notícia de privatização, todo mundo passou a recomendar a empresa, e depois que ela sai de R$ 2 para R$ 10, vamos voltar aqui para ver qual é a recomendação para a Copel. Olhando de novo aqui, ela é coberta por 13 casas ou por 13 analistas, e 12 desses recomendam compra. É algo que não faz sentido para nós como CPF, como pessoas comuns. Isso daqui não faz sentido nem para o Barsi. A linha de pensamento dele é olhar para um Banrisul quando ninguém quer, foi de olhar para uma CEMIG lá atrás quando ninguém
ninguém queria. E é assim que o sócio tem que se comportar. Eles fazem cálculo de um potencial de valorização de mais de 100%, só que a resposta se vale a pena ou não ter empresa que pode valorizar mais de 100% é não, porque para eles, depois que sair a notícia, depois que sair a confirmação, é que eles vão entrar no papel, é que eles vão cobrir o papel, é que eles vão recomendar compra no papel. Só que aí a ação ela já valorizou mais de 300% ou saiu de R$ 2 e foi para casa de R$ 10, como no caso da própria Copel. Então, nesse sentido, eu não olho, não me interesso, não me interessa se vai pagar 4 bilhões ou se vai ser privatizada ou não. Eu compro a empresa pelos fundamentos dela hoje. Caso ela venha a ser privatizada um dia, porque aqui a gente fala de uma empresa estatal, isso é só um bônus para você. E você vai acordar como um membro nosso, lá na comunidade acordou recentemente. A gente estudou uma empresa, ele viu algum ponto positivo dela, ele resolveu fazer um aporte. No outro dia, ele acordou com uma notícia positiva, que o controle dela ia ser comprado e ele ganhou mais de 50% do dia para a noite. Então, sócio não se movimenta com base em notícia, sócio não quer saber de privatização, não. Sócio se baseia no fundamento, se posiciona antes e o futuro a Deus pertence. No Valor Investing, a gente estuda para minimizar riscos e caso venha uma privatização, isso é um bônus e parabéns para quem fez a parte dele, estudou, se preparou e teve a coragem de se posicionar quando ninguém queria a empresa. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou do Banrisul, que é um intruso nesse vídeo de elétricas e saneamento, mas a datacom dele é sexta-feira, então se você é sócio ou pretende ser sócio, fica preparado porque tem que dormir de sexta para segunda-feira com as ações. Copel também trouxe ótimos anúncios, um pacote de 3 boas notícias, e sobre essa questão de privatização da Sanepar ou qualquer uma, eu realmente não dou a mínima e sempre que sai rumor disso, eu pouco olho, não dou atenção e vocês podem ver que eu nem comentei isso lá no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, porque o sócio ele tem que se movimentar com base em fundamentos e não notícia. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.